Altitude FM. Este é o Frente a Frente com Ricardo Neves Sousa do PSD, Daniel Lucas do PG Nós Cidadãos e Gonçalo Amaral do PS para comentar a atualidade política da semana. O Governo vai abrir esta segunda-feira um novo concurso para a requalificação e concessão do Hotel Turismo da Guarda. 16 anos depois, será que é desta, Ricardo Neves Sousa? Antes de mais, bom dia a todos os presentes, cumprimento também os nossos ouvintes. Bem, eu desejaria muito que fosse desta. No entanto, nestes 16 anos, infelizmente, já assistimos a várias peripécias neste âmbito, a vários concursos, uns que ficaram desertos, outros a empresa vencedora, ao fim de algum tempo, pelas mais variadas razões, não pôde assumir aquilo que tinha sido estabelecido. Outras assinaram o contrato e, entretanto, o tempo foi passando e nada se foi vendo e, portanto, esperemos que finalmente haja uma solução à vista para o Hotel Turismo. E, relativamente a isso, queria também dizer que tem sido consistentemente, na minha opinião, cometido um erro, que é considerar que o imóvel Hotel Turismo tem necessariamente de ser um empreendimento hoteleiro pelas empresas, pelas entidades que o adquiram. Nós temos muitos e bons exemplos, não só em Portugal, como por essa Europa fora, de edifícios cujo fim original foi, passado muitos anos, foi convertido para outro fim completamente distinto. Olha, temos um mercado de Campo de Ourique ou o mercado da Ribeira, que eram praças onde se vendiam legumes e hoje são atividades de restauração. Continuam a ter a parte do mercado. Sim, mas temos o hub criativo do Beato, que era uma instalação industrial e hoje é um espaço de cowork e de instalação de empresas. Temos por essa Europa fora edifícios no centro das cidades que eram palacetes, que eram edifícios do Estado e que hoje são centros comerciais. Portanto, até fábricas que são edifícios habitacionais. Aliás, em Inglaterra, aquela central elétrica, que agora não me recordo o nome, que aliás que até é a capa de um disco, que é Battersea, que é a capa de um disco dos Pink Floyd. Portanto, aquilo foi convertido para um edifício, para um complexo habitacional, e era uma central elétrica, mas com uma categoria muito grande. E, portanto, quer dizer, nada obriga a que o Hotel Turismo seja um hotel ou um empreendimento da área hoteleira. Portanto, há muitas atividades que aí se podem instalar, designadamente até habitação privada. Portanto, acho que pode ser um edifício que tenha várias valências, inclusive pode também ter até a parte hoteleira, embora mais reduzida, e dá para fazer ali muita coisa. E, aliás, se por exemplo, se convertesse o Hotel Turismo para um pequeno centro comercial, com 2 ou 3 lojas âncora, eu passo a publicidade, era por lá uma Zara e uma FNAC. Vocês iam ver como é que o centro da cidade da Guarda rapidamente criava vida e gerava ali uma dinâmica à volta daquilo. Portanto, não existe lugar mais nobre na Guarda e mais central e mais representativo daquilo que é a nossa Guarda do que o Hotel Turismo. Talvez até mais do que o Largo da Sé, por uma questão de acessibilidades e de passagem. E, portanto, é uma pena termos aquele edifício há 16 anos a definhar e a degradar-se progressivamente. Portanto, esperemos que na próxima, que agora, quando for esta segunda-feira aberto o novo concurso, que haja efetivamente alguém que agarre naquele espaço, o transforme e o devolva novamente à Guarda e aos cidadãos. Isto ressalvando o facto de, se calhar, se houvesse um grande mercado turístico na Guarda, provavelmente, ou no Hotel Turismo ou noutro sítio qualquer, já alguém se tinha lançado na construção de um hotel ou de uma residencial. Portanto, nós também, os privados que investem e querem ver o seu investimento, o seu dinheiro rentabilizado. Portanto, se não houver mercado ou se não houver perspectivas que esse mercado tenda a crescer, quer dizer, não vão estar aqui a empatar o dinheiro, correndo o risco de daqui para uns anos a coisa valer ainda menos do que o investimento inicial. Por isso, em boa hora, o Governo tomou esta decisão. Esperemos que haja várias entidades que acorram a este concurso, que deem uma solução à Guarda, mas eu gostaria muito, não sei se está nem se não está, de ver considerado nesse processo,
portanto, a utilização daquele espaço para outros fins que não necessária ou obrigatoriamente uma unidade hoteleira. Gonçalo, o problema será mesmo esse, a fixação desta requalificação como unidade hoteleira e não outro uso para aquele espaço? Bom dia a todos presentes e a todos os nossos ouvintes. Eu concordo bastante em parte com aquilo que o Ricardo disse. Há que lembrar que o hotel turismo é um tipo de hotel clássico, digamos, não é? com um valor patrimonial intrínseco e que, por estar colocado no centro da nossa cidade, obviamente nos é bastante caro, mas não deixa de ser apenas um edifício abandonado e não utilizado, está no centro da cidade, como há outros. Antes de haver hotel turismo, enquanto o hotel turismo funcionou, parece que o Busilis, né, a pedra de toque, era o cineteatro, mas era uma situação completamente diferente. O cineteatro continua da mesma forma e também não se arranjou nenhuma solução e também podia ser reconvertido com outros usos, obviamente. Mas efetivamente a diferença aqui é que o cineteatro era propriedade privada, era uma propriedade privada e está no âmbito privado, e quanto aos privados também acho muito bem, não podemos obrigá-los a fazer nada. Se algum dia alguém quiser, é para o Estado tomar uma medida, não sei se haverá razões para expropriar ou não, mas pronto, tente chegar a entendimento com os donos e poder adquiri-lo e fazer algo lá. O hotel turismo tem uma história completamente diferente. Eu volto a relembrar aqui, quando o hotel turismo cai na gestão da Câmara Municipal da Guarda, que eu volto a dizer que me parece pouco coerente, foi um erro, ter uma Câmara a gerir um hotel. Pronto, embora tivesse ali uma gestão à parte, uma equipa especializada para isso, nem sequer havia uma empresa municipal concretamente nos moldes em que as empresas municipais na altura existiam para gerir o hotel. Se houvesse isso, até poderia ter sido viabilizado, sim. Mais alguns anos de viabilização, se calhar mais alguns anos, porque a verdade é que o hotel turismo, isto acontece com todas as infraestruturas, não é? Têm um tempo de vida e a partir desse momento começam a ter reabilitação necessária e que é cara, não é? E obviamente o seu propósito, né, seja comercial, industrial, o tipo dá lucro de alguma maneira, então, claro, deixa de ser viável as intervenções que possam fazer lá. No entanto, volto a lembrar que a Câmara Municipal da Guarda, quando muito bem negociou com o Turismo Portugal a passagem do hotel para o Turismo Portugal, a venda, digamos assim, do hotel, porque houve uma venda, efetivamente, para o Turismo Portugal, era a solução, e isto por muita polémica que tenha dado na altura, e sabemos também porque é que deu essa polémica, apanhou uma altura da época eleitoral, etc., e acabou por criar bastante celeuma, mas por muita polémica que essa decisão tivesse dado na altura, foi uma decisão acertada, porque foram acautelados todos os direitos dos trabalhadores do hotel turismo. Muitos deles foram para a reforma, outros para a performa, outros foram integrados na Câmara Municipal. Todas as situações foram calculadas, com as devidas indemnizações e com o devido tratamento. O edifício continuava no âmbito do Turismo Portugal. E passou para o Turismo Portugal, continuava no âmbito da atividade turística. E havia a promessa, valem o que valem, mas havia efetivamente a promessa, nessa altura havia, de transformar o hotel num hotel de charme com uma escola superior de turismo, que poderia muito bem complementar a escola superior de turismo do IPG em Ceia, né? Poderia funcionar em sintonia. E isto, parecendo que não, era uma solução ótima. Se isto tivesse avançado, se esta solução tivesse avançado, de certeza que hoje em dia o panorama da própria Guarda seria um pouco diferente. É claro que não avançou. Não avançou porque houve alguém que histericamente andou a gritar não paguem, não paguem, não paguem. Houve outra pessoa que agora até parece que é o Dom Sebastião e a maior ameaça do atual Primeiro-Ministro, que não só no hotel turismo, mas segunda fase do hospital, que também ainda não temos graças a Passos Coelho, e outras obras, ou seja, parou tudo, linha da Beira Baixa, que ficou com 50 km por concluir durante 9 ou 10 anos, etc. Parou tudo quanto era obras, sendo que muitas vezes a paragem das próprias obras, nomeadamente aqui no caso do hospital, dava quase para pagar metade das obras. Não houvesse uma bancarrota promovida pelo PS, essas obras estariam todas no terreno. A bancarrota foi tão promovida pelo PS aqui como pelo PS noutros países. Era efetivamente
uma situação a nível mundial que não estava de feição para a economia, e é verdade, eu acredito. E a economia não tinha os mecanismos de resiliência suficientes para cautelar situações dessa natureza. Eu aceito que efetivamente o projeto poderia ficar na gaveta durante muitos anos. Acredito, aceito isso. E também aqui culpo um pouco o PS, que durante 8 anos esteve no governo, que também nunca retomou esse projeto. E tentou várias vezes pôr o hotel, como pousada, como sempre ligado à atividade hoteleira, efetivamente no mercado, e que o Ricardo também já fez aqui a referência a isso, acabou por nunca dar proveito. Portanto, há algo realmente que não está a funcionar bem para o hotel-turismo enquanto hotel, ou enquanto proveito para proveitos turísticos de alojamento. E eu tenho que concordar com o Ricardo, e por que não pensar em algo mais, e por que não, mantendo ou não parte de alojamento, construindo mais, até porque o hotel-turismo ainda tem capacidade de construção ao lado, na zona onde está a piscina. Isso. O hotel-turismo, parecendo que não, é um edifício ainda bastante volumoso, não é? Principalmente se virmos do Largo de São Francisco. Até para estacionamento, aquela parte onde funcionava o Cine Teatro Alpidana, pode perfeitamente ser para estacionamento. Tem um estacionamento, podiam ser 3. Tem um estacionamento, podiam ser 3, ou como tu disse, podiam ser grandes lojas, claro. Ou podia ser qualquer coisa, efetivamente. Havia muitas formas de aproveitar, haja imaginação e haja estudos que viabilizem efetivamente uma solução para o edifício. Agora, efetivamente, vamos a mais um concurso, já há quem se anda a pôr em bicos de pés, a dizer que isto é que é trabalhar, que agora sim, agora é que se trabalha, quando efetivamente este governo apenas fez aquilo que o governo do PS fez umas 5 vezes. Se trará ou não sucesso. Nós temos que ver estamos também com uma nova crise à porta, com guerras à porta da Europa a decorrer, com o preço dos combustíveis, não é? O preço do petróleo a subir galopantemente, e isso vai trazer influência em toda a economia, e né? até na taxa de juros, condicionando o investimento. Investir em obras, em construção, também vai ficar muito mais caro, porque às vezes as pessoas parecem que não compreendem porque é que a construção fica mais cara, porque o aumento fez combustíveis, mas o cimento é produzido em altos fornos, as tijoleiras, né, de argila também, o aço e o aumento, ou seja, estamos completamente dependentes dos combustíveis para que a construção possa avançar. A própria tinta é também feita com base no petróleo, não é? As tintas e os diluentes, tudo isso. Mas isso acaba por ser de resíduos, um aproveitamento de resíduos. Essa benesse também é para a guarda também, ou é só para o resto do país? Só para sabermos em que ponto é que ficamos relativamente a isso. Mas efetivamente eu gostava que houvesse uma solução para o hotel-turismo. Era só promessas. Uma solução para o hotel-turismo, como gostava que houvesse uma solução para o Cineteatro, como gostava que houvesse uma solução para o edifício da antiga JAI, no Largo de São Pedro, como gostava que houvesse uma solução para imensos edifícios que há aqui na Guarda, públicos e privados, que poderiam realmente ter um aproveitamento melhor e pôr o centro da cidade principalmente a funcionar um bocadinho melhor. Daniel, a Câmara da Guarda já disse que se não houver a solução, não houver interessados nesta concessão, vai pedir a devolução do edifício para o domínio do município. Esta solução, este novo processo de requalificação vai ser viável? Bom dia, Luís, bom dia aos meus colegas e a todos os que nos estão a ouvir. Antes só de responder, só queria dizer aqui uma pequena reflexão, porque na verdade o hotel turismo é simbolicamente o abandono do interior, não é? Portanto, porque é a imagem, como já foi aqui dito, quase do interior, fala-se muito do hotel turismo, e simbolicamente no fundo nós falamos uma pseudo-elite mas por nós, mas é o interior, portanto, ou seja, no sentido do abandono, não é? Portanto, ou seja, passam os governos, as próprias autarquias não fazem aquilo que deviam de fazer, o trabalho de casa, ou seja, há aqui uma corresponsabilização, não é só das autarquias, é dos governos sucessivos, e o que eu quero dizer é que no sentido de abandonar o interior, não há preocupação mesmo relativamente a impulsionar esta recuperação, portanto, e está à vista. E contar aqui um pequeno episódio, a última memória que eu tenho do Hotel Turismo, por acaso foi a seleção do Sub-21 que estava lá, a fazer um estágio, um pré-estágio, e ainda com o professor Neca, ou era o Nel Vingado, já não me recordo muito bem
qual é que era, e era fantástico. Aquele ambiente era um ambiente de algum glamour também, portanto, de convívio, e é uma pena, e é com muita tristeza que vejo aquele hotel a estar como está. E claro que concordo com aquilo que já foi dito, aquilo devia ser transformado. Se é difícil e se não há capacidade, não sei se é económica ou de investimento, para voltar a ser um hotel, tem que estar aqui alternativas e dar uso àquele espaço, que é o que faz sentido. Aliás, e até vou aqui, isto até pode ser um pouco caricato, mas aquilo que foi dito há uns tempos atrás não tem que ser, é o governo naturalmente a investir, acho que tem que ser a nível de privados, mas lembro-me que em campanha, portanto, em campanha se falou, já não sei qual foi o partido, não sei se foi da ADN até, do ADN, que ainda falou que aquilo podia ser um casino. Quer dizer, a situação não é assim tão descabida na verdade, portanto, porque traz turismo, Marido Carlos Borges, houve uma altura que também sugeriu essa ideia, não é? Portanto, pode até fazer sentido algo desse género, ou outros, desde que seja viável a sua reabilitação e dar dignidade àquele espaço. Agora, há aqui uma situação que é verdade, acho que é um falhanço autêntico a nível político de todos, e tem que se pensar o mais breve possível. Agora, relativamente à questão, honestamente, eu sei que a política não deixa de ser um palco, portanto, com coisas boas, menos boas, mas ainda bem, também tenho que dar os parabéns, naturalmente, de estar novamente na agenda e está, portanto, para ser segunda-feira, então, lançado o concurso público, mas aquilo parecia quase uma encenação qualquer, portanto, não sei se tiveram a oportunidade de ver, uma encenação de uma questão como fosse olha o tal turismo da Guarda, e agora de repente encaixam assim muito forçado, foi tudo muito forçado honestamente, e eu espero que não seja, é política, mas eu espero que não seja forçado e que não estejamos mais 10 anos ou 16 anos à espera que se faça alguma coisa nesse sentido. A aquisição da Câmara da Guarda depois também depende muito, tem que se avaliar, não considero neste momento uma resposta se faz sentido ou não. Eu acho que deveria ser mesmo, portanto, eu acho que a estratégia é uma boa estratégia no sentido do arrendamento e no final acho que podem comprar, portanto é o que está a fazer, é o que está a ser feito. Agora, possivelmente não vai ser o valor da aquisição do imóvel, o problema é a reabilitação. Aquilo vai ter que ser tudo quase destruído, deve ficar quase fachadas, portanto, as últimas vezes que eu fui lá, que foi um teatro que houve lá, aliás, aquilo estava horrível, estava tudo partido, tudo estragado, tudo se a memória danificado. não me atraiçoa, a última asta pública, acho que o Hotel Turismo estava por 1.200.000, ou seja, para aquele edifício, é muito pouco. Há apartamentos ditos normais que custam mais do que isso em Lisboa. O problema vai ser a reabilitação e os valores. Claro, aí gasta-se lá uma fortuna, não é? Porque a compra do edifício daquele espaço em si, quer dizer, proporcionalmente à localização e à volumetria e a tudo isso e à área, quer dizer, não é nada de transcendente. Agora, o investimento que lá é feito para recuperar e para reabilitar aquilo, aí é que é um peso um bom muito grande. investimento da Câmara Municipal, apesar que eu tinha a preferência que fosse, neste caso, privados que pudessem investir e comprar e dar vida àquele espaço, mas neste momento e com toda a conjuntura e com as obras que nós queremos que vão ser realizadas, portanto vai ser muito difícil essa aquisição. Não, a Câmara no sentido, portanto, Sérgio Costa disse várias vezes que do mediador conhecia interessados claro. Sim, só nessa perspectiva do Hotel Turismo. Não propriamente o investimento municipal, isso é mais difícil. O problema, já ficou aqui demonstrado, é que a área de negócio não parece ser propriamente muito aliciante para os investidores, ou seja, a comunidade hoteleira não será muito viável. Vamos lá ver uma coisa, isto é uma conta fácil de fazer, ou seja, o investimento ali que custe 10, 15 milhões, talvez até mais, não é? Que fique com X quartos, se cada quarto se arrenda com uma taxa de ocupação média de 90%, se cada quarto se arrendar por X, quanto tempo é que o investidor vai demorar até recuperar o investimento? Estamos a falar aqui de 50, 60 anos, quer dizer, isto é o longo prazo estamos todos mortos, não é? Nós temos que ter sim, ok, mas pronto, mas não será... Albergue de salas... Claro, nós temos que ter noção que a nossa cidade, a cidade da Guarda, portanto, não é um local de passagem.
Portanto, tem que se de passagem é não local de ficagem. Não local de ficagem. Passagem no sentido de. Portanto, passagem, se quisermos ir para, ou se quisermos ir à Serra da Estrela, não fica de passagem, por exemplo. Estamos longe da Serra. Não é? Quer dizer, ou seja, tem que se reinventar, e acho que é esse trabalho, houve esse trabalho e tem havido, não é só agora do Sérgio Costa, naturalmente, mas é um trabalho ingrato, porque tem que se trabalhar muito mais, aliás, é como o interior, no geral. Nós temos de trabalhar, se calhar, 10 ou 15 ou 20 vezes mais do que o litoral, porque não temos este espaço de passagem para as pessoas se fixarem, naturalmente, para haver estas pequenas atrações que é necessário, seja elas mais culturais, de identidade, seja elas mais de entretenimento. Portanto, ou seja, é difícil por causa disso, não é? Mas não é impossível e tem que se trabalhar todos em conjunto. Quando digo trabalhar todos em conjunto é mesmo todos os partidos, não pode ser só isolado. Mas eu volto a dizer, Daniel, que não é bem aquilo que tu disseste. Eu acho que o problema é que tem que se trabalhar a nível da promoção turística. Não, estou falando da promoção. Nós próprios somos os primeiros a achar que não estamos na entrada da Serra da Estrela. Quando nós somos Serra da Estrela. Nós devíamos achar que éramos Serra da Estrela, porque Serra da Estrela não é só torre, uma maciça central, a torre, é a lagoa comprida. Há mais serra para mas infelizmente o turismo é mais torre, não é? Exatamente, mas é nisso que se tem que trabalhar. Agora, tem que ser investido de uma forma diferente. Acho que, por exemplo, se calhar vou dizer alguma barbaridade e peço desculpa se existe ou não, mas e a Câmara da Guarda tem, mas agora acho que com a criação destes novos departamentos pode ser diferente. Por exemplo, em Espanha devia de haver placares a promover a cidade. Em Espanha. Sim. Por exemplo, porque as pessoas vão eventualmente para a Covilhã ou vão para Lisboa, ou seja, para onde for, não interessa. Faz mais mas sentido se houver, do que aqui na Covilhã, que toda exatamente, a gente sabe. Naturalmente, portanto, ou seja, essa visão de promoção é que tem de haver, não é? Portanto, isso é que é importante, abrir esses horizontes, portanto, e não ser neste raio, se calhar nem de Viseu, nem de Castelo Branco, não faz sentido, mas tem que ser muito mais alargada essa promoção. Daniel, mas é que isto, a promoção turística tem que ser uma oferta integrada. E como é que tu podes? Tens um belo produto, que é a Serra da Estrela, não só o maciço central, mas toda a área envolvente, que tem muitos espaços por explorar belíssimos, e depois as pessoas vêm cá à Guarda um domingo e não há um restaurante aberto onde possam fazer uma refeição, e não tens uma loja aberta, quer dizer, tem que haver uma complementaridade entre o comércio, entre o serviço, entre o próprio espaço, entre tudo. Eu recordo nisto destes últimos 30, 40 anos quase, portanto não é algo novo isto, não é algo novo, temos de ser muito honestos com isso, portanto essa abertura desses espaços de restauração não é algo que esteja a acontecer agora, ou é por falta de atrações, não tem nada a ver, é cultural, é um pouco cultural. Se houvesse pessoas, os restaurantes provavelmente abririam. Mas há 30 anos. Eu não estou convencido que eles tenham uma faturação tão grande ao longo da semana que possam prescindir de ao domingo estar fechados a gozar o rendimento. Eu recordo perfeitamente, portanto, eu quando vim estudar para a Guarda, eu vim para o 10º ano a estudar para a Guarda, e portanto estamos a falar dos anos 90, a Guarda era das melhores cidades, aliás, fosse da noite, fosse do dia, portanto era, não era por isso que os restaurantes ao domingo estavam abertos, porque estavam fechados, era super complicado arranjar ao domingo um restaurante para uma família, para os pais dos estudantes quando vinham cá, para poder fazer uma refeição nos restaurantes. É uma questão cultural, e estas cidades pequenas ou médias, portanto acontece, não é só aqui na Guarda, infelizmente. Politicamente, a oposição procura-se na Guarda. O que é que se passa com o PSD e o PS, Ricardo Neves Sousa? Essa pergunta eu não estou a compreendê-la muito bem, mas se a pergunta é essa, se tenha existido oposição por parte do PSD e por parte do PS, aquilo que eu tenho a dizer é que a Assembleia Municipal, a bancada municipal do PSD na Assembleia Municipal tem feito um trabalho muito bom, um trabalho excelente na oposição, bem como a variação eleita pelo PSD também tem feito um trabalho extremamente meritório. Portanto, nesses dois órgãos, acho que a oposição tem sido feita com muita qualidade, de uma forma consistente e regular. Agora, se estamos a falar ao nível das estruturas locais, designadamente das comissões políticas de secção ou de outros órgãos adjacentes, efetivamente tem-se notado alguma ausência, mas que eu, tanto num caso como no outro, nem atribuo tanto aos próprios órgãos, mas sim à conjuntura. Lembremos que há poucos meses, há 4, 5, há mais ou menos meio ano, tivemos umas eleições autárquicas.
que infelizmente tivemos uma derrota. Tanto o PSD como o PS saíram derrotados dessas mas isso não quer dizer que se feche a porta. Claro, e que com certeza. E portanto é natural que haja, enfim, neste espaço algum trabalho menos visível, se calhar um pouco mais apagado, porque vivemos um momento intenso e agora também há a necessidade de descomprimir. Depois também, no caso do PSD, está a passar por um período de eleições internas, um período, enfim, que teve aqui algumas peripécias que ainda estão para ser resolvidas. Portanto, é natural que neste espaço de tempo não haja, enfim, aquela legitimidade que é conferida pelo voto para que aquele que foi o vencedor possa assumir na sua plenitude o seu cargo. Tanto quanto sei, portanto, na página do PSD foi publicada agora muito recentemente, se não me engano, na semana passada, o elenco da Conselhia que foi, portanto, que ganhou as eleições, que teve, ou seja, que teve mais votos nas últimas eleições internas. Obviamente que a lista que teve menos votos moveu um processo de impugnação que está para ser analisado pelo Conselho de Jurisdição Nacional, como nós já aqui tivemos a oportunidade de referir, mas o PSD entendeu publicar e, portanto, de forma tácita, digamos assim, atribuir a vitória à lista mais votada. Pelo menos é aquilo que aparenta da publicação que é feita na página oficial do partido. Mas, em todo o caso, como não há uma pronúncia, uma decisão oficial e formal, é natural que as pessoas se retraiam um bocadinho de assumir esses destinos, não é? Até porque, se o fizessem, haveria sempre uma parte que não reconheceria essa legitimidade. Portanto, é como que vivemos um limbo, a nível local, vivemos um certo limbo no PSD, e enquanto esta situação não se resolver, é natural que o papel da Conselhia seja um pouco mais apagado. Agora, eu acho que na Assembleia Municipal e na Variação tem sido feito um bom trabalho, aliás, e também da parte do PS, apesar de serem adversários, de uma forma democrática, também reconheço que circunstancialmente... Não, mas, Daniel, nestas coisas, nós não podemos chamar a nós o mérito do trabalho dos outros também. Nesse aspecto estamos mesmo barco, somos oposição, tanto uns como outros. Não é vergonha nenhuma, mas agora só aqui até, mas não é vergonha nenhuma reconhecer a companheiros da oposição ou até ao poder do momento, quando as coisas são bem feitas, reconhecer esse valor. Portanto, eu não tenho pejo nenhum nisso, e acho que até as pessoas também gostam de sentir estimuladas e também gostam de sentir acarinhadas quando o fazem bem. Portanto, por estas coisas eu não tenho problemas nenhuns em elogiar quem merece. Mas, Ricardo, isto quer dizer que são necessários novos protagonistas, tanto no PS como no PSD, para enfrentar este cenário de maioria absoluta de Sérgio Costa e de certa forma fazer uma marcação cerrada à governação? Assim, vamos só aqui fazer uma análise. No mandato anterior havia um equilíbrio de forças muito grandes. Tinham o mesmo tipo de vereadores. Na Assembleia Municipal o PG tinha mais um deputado do que tinha o PSD. A nível dos presidentes de junta a coisa também estava mais ou menos equilibrada e, portanto, havia aqui, enfim, uma luta intensa pela primazia do primeiro lugar. Entretanto, houve umas eleições e as pessoas da Guarda, concordantes ou discordantes, votaram maioritariamente e de forma expressiva no nosso cidadãos, portanto, no atual Executivo. Portanto, deram um sinal claro à população. E se no passado era possível, através dos mecanismos democráticos, a pessoa fazer prevalecer a sua opinião ou discordar, havendo a possibilidade de essa proposta ser aceita ou não ser aceita. Agora, como o PQ tem a maioria, independentemente da posição que a oposição tome e que até que haja em bloco, portanto tem a maioria, decidem, e portanto aqui não há nada a fazer. E por mais que a oposição grite, e não me levem a mal utilizar esta expressão, e esperneie, digamos assim, portanto
portanto, quem tem o poder e quem tem a decisão, fala com toda a consciência e, portanto, socorre-se do mandato que lhe foi conferido pela população. Agora, julgo eu, como falámos até no primeiro programa após as eleições, e aliás, e foi patente no discurso do Sr. Presidente, logo no discurso de tomada de posse, independentemente de haver essa maioria, eu julgo que seria desejável haver uma conversa e um diálogo com todas as forças representadas, de modo a que as soluções sejam o mais abrangentes possíveis e todas as sensibilidades se vejam aí representadas, porque quando as pessoas sentem que fazem parte de um determinado processo, as coisas tendem a correr melhor, quer dizer, e havendo enfim, um ambiente pacífico, acho que é vantajoso para todos e designadamente para a Guarda. Gonçalo? Tenho que reiterar as palavras do Ricardo. Efetivamente, quando há 2 anos atrás houve eleições, falo mais propriamente da Conselhia do PS, até porque estar envolvido, não é? O objetivo principal era preparar o partido para as eleições autárquicas. Entretanto, já decorreram, que entretanto elegeram os seus representantes a nível de Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, e que eu digo também, volto a dizer, que acho que todos estão a cumprir muito bem a sua missão. Temos ótimos presidentes de junta a fazerem um ótimo trabalho nas suas freguesias, temos um grupo parlamentar, embora reduzido, mas com grande atividade. Eu sigo as Assembleias Municipais na medida em que me é possível pela internet, na transmissão direta no YouTube, e vejo imensa atividade, e também, como o Ricardo diz, também faço minhas palavras, também vejo muita atividade do PSD, nomeadamente do Ricardo, que acabam por dignificar os partidos, não é? E na Câmara Municipal acaba por acontecer o mesmo, só que na Câmara Municipal acabamos por não ter tanta visibilidade. Porque não há transmissão direta. No entanto, e eu também não sou alheio a isso, tanto o vereador do PS, António Monteirinho, como os vereadores do PSD fazem questão de, nas redes sociais, por diversas formas, darem conta de todas as posições que tomaram, os assuntos que levantaram e pronto, o sentido de voto das suas decisões, claro, dando ênfase. Mas as atas, já tínhamos falado sobre isso, mas as atas são públicas, as atas são públicas, mas demoram a chegar. E ninguém tem paciência de estar ali a 100 e tal páginas de meia ata. Seja como for, briefing, não é? No final de cada Daniel, mas a questão aqui, estamos a falar em fazer oposição. Um jornalista. É verdade que agora nota-se muito menos oposição, porque oposição, no mandato anterior... Quer dizer que não se pode usar isto como falta de oposição ou fraca oposição? Não, acho que não há. Agora, eu acho que a oposição neste momento está enfraquecida, porque efetivamente há uma maioria absoluta no Executivo camarário. Não é? Isso já no mandato anterior não havia, embora houvesse depois na Assembleia Municipal, acabava por haver sempre ali uma flexibilidade de presidentes de junta que acabavam por aprovar todas as medidas. Portanto, as medidas, quando eram chumbadas, eram ao nível da reunião de Câmara Municipal, não é? E neste momento não há. E claro, isto agora o que é que não há? Já não temos o Presidente da Câmara a fazer de Calimero, já não temos o Presidente da Câmara a acusar a oposição de boicotarem as ideias e de impedirem de as levar para a frente, quando, eu volto a dizer, a oposição no mandato anterior ainda safou a Câmara 2 ou 3 vezes de entrar em meios mais apertados que neste momento, se calhar agora com maioria absoluta, não tinham margem de manobra para fazer tanta coisa como se calhar poderão vir a fazer, e esperemos que venham a fazer. Já podiam ter começado a fazer. Já podiam ter começado a fazer e já podiam ter e ficar limitados apenas e só a isso. Não, tem que se investir, tem que se fazer. Não, Daniel, quando falamos em ter começado a fazer, e nós devemos de cá estar todos no final deste mandato e vamos ver então o que é que se começou tanto a fazer. Temos de estar aqui alguma margem de manobra devido à conjuntura. Bom, portanto, quer dizer, não havia... disseram, nem para a Guarda. Isso que fica aqui registado também, Daniel, portanto, não pode ser só para o resto do país. Claro. Não vale a pena entrar por aí, sabes muito bem que isto é como uma questão de lançamento do autoturismo. É apenas e só mais o lançamento de um concurso. Portanto, não vale a pena ninguém vir com foguetórios a dizer que isto é que é um grande trabalho do PSD, Distrital da Guarda, da Assembleia da República e do governo do PSD, que agora é que vai. Não, vai. Vamos ver se vai. Eu intrinsecamente gostava que fosse. Mas, infelizmente, até pelo histórico, estou negativista. E da Câmara Municipal da Guarda, digo-te isto também. Estou também muito negativista, porque até agora o que tenho visto é
pouco ou nada. É pouco ou nada, Daniel. Sabes o que é que se vê na Guarda a avançar? Na Guarda a avançar, agora felizmente eu volto a dizer, volto a chamar a atenção, temos umas quantas obras de construção civil para habitação a avançar. Estão a avançar. Privadas, não é? E o que é que vemos a avançar? O Hospital de São Mateus e o Lidl. Olha, o Lidl está a avançar e é em grande. Ou seja... O de São Mateus não está a avançar? Não está a avançar? Está a avançar igual. Estão na parte das terraplanagens e assim. Já lá andam? Eu acho que sim. Bom, seja como for, o que eu estou a dizer é assim, quando se quer realmente avançar, avança-se. E a Câmara Municipal, mas andam nas casas, entre andar a meter carros à frente dos bois e a tentar arranjar financiamentos, é que agora então vamos falar, claro, quando eu digo que que a oposição ainda salvou a Câmara Municipal da Guarda a entrar em caminhos mais estreitos, é que eu garanto-te uma coisa, se tivessem sido aprovados alguns financiamentos que foram propostos no mandato anterior, mais de metade do dinheiro já tinha sido gasto e as obras não tinham avançado. Isso é especulação, naturalmente. É especulação. Uma diferença é que agora com esta questão da guerra, nós não sabemos para onde é que irá a taxa de juro, isso não tinha sido acautelado, como não foi neste empréstimo, e portanto, ou seja, foi um facto extraordinário que ninguém estava a contar. Seja privado, ou seja... Mas portanto tem que haver sempre essa prudência e mecanismos de contingência relativamente a essas eventualidades. Qualquer investimento até mais pessoal da casa, quer dizer que os juros, a taxa de juro sobe e todos vamos por tabela. Não, quer dizer, mas ninguém estava à espera de uma coisa destas, não é? Nem nenhum de nós imagina no momento atual como é que será daqui a algum tempo e portanto tudo isso tem implicações diretas em tudo o que é a contratação de empréstimos e na respectiva taxa de juros que depois vai honorar as finanças e a tesouraria do município e das entidades. Claro. Sim, é isso. É isso, é o que eu tenho a dizer. Daniel, então esta oposição mais contida beneficia a presidência de Sérgio Costa, o executivo maioritário. Eu não sei se beneficia, porque eu acho que até uma boa oposição é importante, independentemente de haver maioria ou não, porque é isso que faz crescer portanto, qualquer Câmara e grupo, não é, de trabalho. Mas temos que ser claros que a oposição, e acho que já foi, não sei se já foi dito aqui ou não, mas a oposição está mais fraca porque perderam, são 2 derrotas que tiveram, portanto é natural que esteja mais fraco. Agora são argumentos. Exatamente, agora o que eu acho é que tanto o PS há mais tempo e o PSD agora está a passar aqui uma travessia no deserto, estão aqui um pouco no retiro de Quaresmal, né? Estamos nesta altura e faz parte de reorganização, claro, naturalmente, portanto, agora o PSD, há aqui uma situação do PSD que acho que é importante e há um desgaste naturalmente, portanto, e esta divisão de algumas saídas também do PSD para os independentes, ou portanto aos simpatizantes no fundo, isso fez moça natural no PSD, mas também estas lutas internas, eu não digo que sejam fracas lideranças, porque se calhar são muitas lideranças com alguns egos, não no sentido negativo, naturalmente, mas egos no sentido de algum poder, de alguma capacidade, de conseguirem até movimentar aqui alguns militantes e simpatizantes, e isto choca, não é? Portanto, e neste momento o que se vê no PSD é esta situação que torna, portanto, o PSD mais frágil por aí. E depois também temos aqui uma pedra no sapato, o PSD, que é o fato de, pedra no sapato, salvo seja, mas é o fato de o PSD estar no governo. E o que é que acontece? As pessoas também que estão mais descontentes com algumas medidas que vão acontecendo, deixa aqui alguma fraqueza de poder surgir aqui novas lideranças. Eu vou falar, por exemplo, aqui um exemplo que acho que é muito claro, isto devido muitas vezes ao sentido de voto um pouco mais cego, ou defender aquilo que não devia ser defendido em prejuízo muitas vezes do interior, e acontece isto, quer dizer, aconteceu isto, por exemplo, nas portagens, não é? Portanto, ou seja, o PSD, sejam na Conselhia, no Distrito, defendia a não abolição das portagens, isto faz com que também se torne grupos mais fracos, não é? E aí o PS não, o PS aí foi inteligente, aliás, foi proposta
do PS também, apesar desta contradição, mas o que é certo é que isso torna, portanto, esta oposição do PSD que neste momento, honestamente, não existe. Existe uma oposição do PSD nas redes sociais, eventualmente em blogs, essa coisa toda, que faz parte também, portanto é um mundo digital a funcionar, mas até de uma forma às vezes muito agressiva, pouco informativa, portanto é um pouco por aí. O PS, ao contrário, o PS acho que está, no momento, como disse o Gonçalo e bem, está a fazer uma reestruturação. Eu penso que a nível de liderança o António Monteirinho tem feito o seu trabalho de casa, tem estado presente, está presente em tudo, mas aqui com uma pequena diferença, acho eu, que é o facto de ele estar muito sozinho. Honestamente, eu acho que está muito sozinho. Também são vereadores. Não, mas eu falo mesmo, mas não é nesse sentido. Portanto, é no sentido porque é importante movimentar as tropas, por assim dizer, peço desculpa a expressão, e o que é certo é que ele aparece, está disponível e bem, porque uma pessoa está interessada pela Guarda, não quer dizer com isto que os do PSD não estejam tão bem interessados, mas sinto que está a fazer esta caminhada sozinho, portanto, ou seja, isto torna se calhar alguma fragilidade à sua liderança na minha perspectiva. Não, desculpa, mas não. O secretariado do PS tem participado imensas vezes com o António Monteirinho e às vezes inclusivamente até sem ele em atividades, e lembra-te, eu volto a dizer, todos os eleitos, o PS está a trabalhar em uníssono. As reuniões são preparadas, não são preparadas com o António Monteirinho sozinho, são preparadas com os deputados municipais, com o presidente de junta. Eu não quero estar aqui a dar dicas, né, naturalmente, não posso estar a dar dicas, ficam bem, não é? As pessoas têm que aparecer, não se pode aparecer só na altura das eleições, as pessoas têm que estar com as pessoas, ou seja, os militantes, seja do PSD, seja do PS, ou seja, mas volta a chamar tem que estar, ou seja, nós não podemos só preocupar com as pessoas, com o bem-estar das pessoas em altura das eleições. Há 2 anos. Nós temos que nos preocupar com as pessoas sempre, claro. Se é uma missão que nós temos, portanto, porque a política não pode ser para aproveitamento pessoal. Claro que há uma projeção pessoal, naturalmente tem que haver é um sentido de, assim como o associativismo. Mas nem isso está a acontecer de forma não estou a dizer, não é isso que eu estou a dizer, naturalmente, por isso é que eu estava a defender que ele está a fazer o seu trabalho. Eu acho que a política é uma missão. E que rouba muito tempo à família, rouba muito tempo aos amigos. Sem dúvida. Portanto, e só para dizer o quê? Que os militantes, sejam que partido forem, têm que estar presentes mesmo no dia-a-dia, nas associações, acompanhamento na parte, também as festivas, também faz parte, não é só na parte mais séria, e parece que acabam as eleições. Há aqui um deserto de aparecimento, de surgimento por aí. Agora, claro que eu vejo o PS um pouco entusiasmado agora. Pronto, porquê? Porque o António José Seguro ganhou, portanto, isso há aqui alguma lufada a nível nacional e localmente também temos de ser honestos também. O José Luís Carneiro também está à frente das sondagens, ali um impacto técnico, mas está um pouco à frente. Dá aqui alguma motivação, temos de ser honestos, dá aqui alguma motivação, mas isso não basta. Isso não basta. Não, mas eu volto a frisar isto. Efetivamente, as últimas eleições no PS, órgãos locais, já foram há 2 anos. E tinham como objetivo as eleições autárquicas. Foram feitas. É normal que, o objetivo estava concluído e às vezes acaba por haver ali um bocadinho uma ressaca, digamos, né? Faz parte também. Exato, pronto, a seguir vieram as presidenciais e agora estamos em Congresso Nacional, que vai decorrer no próximo fim de semana. O PS está-se a reorganizar agora e acho que bem, de cima para baixo. Agora há uma reorganização a nível nacional e a seguir irá, de certeza, a nível distrital e concelhio, as eleições serão marcadas, penso eu, de certeza na primeira Comissão Política Nacional, a seguir ao Congresso, avançarão para a marcação desses atos, serão feitos até ao verão. E aí, também como o Luís estava a dizer, poderá haver alguma renovação e aparecer alguns novos protagonistas, não têm que ser todos e é melhor que não sejam todos, até porque às vezes, e o PS, eu volto a dizer isto, o PS tem perdido muito na última década, quando 3 candidaturas à Câmara Municipal, peço desculpa, todos os intervenientes praticamente mudaram.
Ou seja, não houve ali um acúmulo de experiência, não houve ali uma transição feita, ou seja, parece que, ok, agora tentamos esta forma, não deu, agora tentamos outra forma, não deu também, vamos tentar uma terceira forma, também não deu, e agora, vamos tentar de uma quarta forma diferente? Não, tem que haver um trabalho em contínuo, né? E temos aqui exemplos... Mas deves concordar comigo que é importante, eu concordo plenamente dessa transição. Quer dizer, as pessoas estão há mais anos, não estou a dizer pessoas mais velhas, não tem nada a ver com a velhice, tem a ver com a militância, por exemplo, ou mesmo simpatizantes, mas acho que é importante os partidos, ou os independentes, também, quiserem ir buscar pessoas, portanto que... Vão buscar pessoas, têm as portas abertas, o PS sempre foi um mas às vezes, muitas vezes as pessoas têm, dá uma sensação que os partidos são muito fechados e cada vez estão mais fechados. Portanto, e é importante abrir portas, ir buscar, não têm que ser militantes para ajudar a pensar, para ajudar a construir, claro que depois podem convidar para... Eu acho que acontece ao contrário, eu acho que efetivamente cada vez mais a sociedade está a distanciar um bocadinho dos partidos políticos mais tradicionais. Também. Tenho dito, claro, e isso é um problema que os partidos têm que olhar muito bem para dentro deles e ver como é que conseguem contrariar isto, somente o PS e o PSD. O CDS já praticamente morreu, o PCP também está a caminho e o Bloco de Esquerda agora está na modo baixo, vamos ver se recompõe ou não, mas efetivamente o PS e o PSD estão a sofrer muito algum desgaste. Nós temos uma democracia com 50 anos, são partidos com 50 anos e isto teria que acontecer a certa altura e aconteceu. E também um fenómeno europeu, mundial, não é? Sim, também. Efetivamente começa a haver outras correntes políticas que começam, por diversas razões, não vale a pena entrarmos agora nessa discussão, a granjear alguma simpatia da parte das pessoas, outras formas também de fazer comunicação que muitas vezes acabam por dar também alguma manipulação do senso comum, do próprio senso comum da sociedade, e acaba por abrir outros caminhos. Agora, efetivamente, os partidos mais tradicionais... Pronto, terão que Tony Blair já há muitos anos veio falar de uma terceira via. Sim, mas o que acontece... Eu acho que neste momento, eu na altura não gostei muito da ideia, neste momento acho que era um visionário. Sim. Não, mas o que acontece é que os partidos tradicionais, designadamente o PSD e o PS, cristalizaram confortavelmente naquilo que é o espectro da sociedade onde eles assentam. E a sociedade é um organismo dinâmico e vai-se movimentando e, portanto, eles não tiveram a sagacidade de acompanhar essas mudanças, tanto do ponto de vista da sensibilidade política como até da própria comunicação em si. Portanto, há outras forças que foram mais atentas, que tomaram melhor o pulso à sociedade e aproveitaram esse espaço político que tradicionalmente era destes partidos, mas que entretanto se foi dilapidando. E, portanto, isto já aqui dissemos várias vezes... E, nomeadamente, o movimento pela Guarda, que ganhou a Câmara Municipal há 5 anos atrás, foi um pouco por aí. Aliás, que são sempre movimentos de dissidência. Tal o Chega ou o PG não foram forças que se constituíram autonomamente. Olha, temos estas ideias, vamos constituir. Não, foram dissidências, neste caso do PSD, que depois ganharam um corpo e são o que são. Há bocado que era, o problema muitas vezes dos partidos é a dificuldade da pluralidade. Não é? E essa questão, como eu estava a dizer, a disciplina de voto, por exemplo, que faz parte, nós sabemos que faz parte de alguns projetos, etc., mas eu estava a dar aquele exemplo como há outros exemplos, não é? Quer dizer, quando nós, os próprios deputados, por exemplo, da nação, ou até os municipais têm dificuldade em defender algo que é bom para o interior ou para o município da Guarda, isso prejudica qualquer ação. Daniel. E a questão é que muitas vezes o que nós vemos, não na minha sei opinião... Quer dizer, sei, uma coisa em concreto sei, mas deixa-me acho que foi um caso isolado. Daniel, o problema dos partidos é um problema de oferta e de procura. Ou seja... Gonçalo, se perguntares se esta ação governamental relativamente aos combustíveis se é a melhor forma de fazer para ajudar as pessoas, não é, certo? Concordas? Mas se fores a perguntar ao Ricardo, o Ricardo vai ter que dizer que sim, eventualmente. Agora vai dizer que não, porque agora estou aqui a manipular o pensamento dele. Mas quer dizer, pergunta lá aos do PST se a medida do governo não é mais adequada. Vão ter que dizer que sim. Poucos vão dizer que não, porque não há essa capacidade. Já vamos falar disso. Portanto, peço desculpa, estava aqui a adiantar, mas é isso que eu quero me referir. Portanto, ou seja, há pouca liberdade de pensamento. Não é? Na verdade, deixa-me só dizer, acabar aquilo que eu ia dizer. E depois critica-se, só porque sim, porque fica bem. O problema dos partidos é um problema de oferta e de procura. Ou seja,
há muita gente que quer ser e há poucas oportunidades para o serem. E, portanto, como não encontram esse espaço nos partidos, constituem movimentos autónomos para poder construir essa oportunidade. Uns têm sucesso, outros não têm. Portanto, é tão simples como isto. Então, e temos o exemplo do Chega. O Chega agora é fácil ir para o Chega porque ainda há lugares também. Pois, E para ele. Portanto, agora, quando isto for tudo ocupado, vai ser outro problema para ele. Aliás, vai acontecendo, não é? Portanto, os do Chega têm feito muitas resistências relativamente a isso. A guerra no Médio Oriente está longe de estar terminada, com consequências no nosso dia-a-dia, e uma delas, a mais visível, é o aumento dos combustíveis, um aumento galopante. Ninguém sabe até onde vai continuar essa subida dos preços. Em Espanha, o governo decidiu baixar o IVA dos combustíveis de 21% para 10%, para ajudar as famílias e as empresas. Em Portugal, o governo opta por dar descontos. Ricardo Neves Sousa, como é que podemos analisar esta dualidade de critérios e de formas de ajudar as pessoas e a economia? Obviamente que eu, como cidadão, eu prefiro os descontos em Espanha dos que os descontos em Portugal, obviamente. Em Espanha tenho 30 cêntimos de desconto, ou seja, agora com a descida do IVA de 21 para 10, pelo menos as contas foram apresentadas, dá mais ou menos uma diferença de 30 cêntimos no litro do gasóleo, e em Portugal temos 3 mais 1 ou 2 cêntimos, que sejam 5 ou 6 cêntimos que desse, quer dizer, há aqui uma desproporção muito grande. E eu já disse isto o outro dia, portanto, o Governo, até existir esta crise, tinha uma determinada carga fiscal que incidia sobre os produtos petrolíferos. Uma vez que esse preço aumenta, a base sobre a qual incide o imposto aumenta também, e, portanto, há aqui uma certa perversidade nesta equação, porque receita. Quanto mais alto é o preço do gasóleo, maior é a receita do Estado. E, portanto, é natural que, se olharmos para isto na perspectiva economicista, o Estado está a ganhar quando todos os outros estão a perder. Independentemente de depois haver aqui uma redução no consumo que vai implicar diretamente nos cofres do Estado. Agora, eu acho que seria desejável e profícuo para todos, uma vez que isto tende a criar uma inflação muito substancial, o Governo devia ter um nível de intervenção mais profundo e descer mais ou a carga fiscal ou arranjar um mecanismo de atenuação, porque o que vai acontecer, pelo menos nesta faixa raiana de Portugal, quer dizer, a malta tem gasóleo em Espanha 30 cêntimos mais barato, quer dizer, quem vive aqui próximo da fronteira deixa de comprar aqui para ir comprar ali. Aliás, como aconteceu já num passado mais ou menos recente. E, portanto, e mesmo muitas pessoas que antigamente se deslocavam por lazer ou por questões profissionais, agora tendem a ser mais parcimoniosas nessas suas deslocações e se calhar vão, ser aqui mais racionais e só vão mesmo quando há essa necessidade, o que provoca naturalmente uma redução da procura, com consequências depois ao nível da arrecadação do imposto. Portanto, eu acho que o Governo, ele fez as contas e se calhar, na atual conjuntura, achou que isto era o possível fazer. Mas eu lanço aqui o desafio, se calhar era desejável que, enfim, se abrisse um bocadinho mais os cordões à Bolsa, porque é bom para a economia, e até porque reparemos nisto, se o Governo não fizesse ou seja, se mantivesse o mesmo nível de imposto pré-crise, a receita fiscal seria praticamente a mesma. Portanto, ele agora, com esta crise, ele está artificialmente a criar aqui um excesso de financiamento que depois se extinguirá quando os preços reduzirem. Portanto, é assim, se as contas foram feitas com os preços anteriores, apesar do preço do gasóleo subir, se mantivesse se a receita arrecadada fosse a mesma, portanto, acho que o Governo poderia ir por aí e reduzir aqui um pouco a carga fiscal para aliviar a despesa das famílias e das empresas. Aliás, só muito telegraficamente, o outro dia, aqui num dos noticiários da televisão, entrevistaram um empresário aqui bem perto da Guarda, que até reside cá na Guarda, em que ele dizia que com o acréscimo dos combustíveis ia ter uma despesa adicional de mais 120 mil euros na sua frota. Quer dizer, e depois jogava-se ali a dizer, quer dizer, eu não sei se chego ao fim do mês tenho dinheiro para pagar aos meus funcionários. E para uma pequena empresa, 120 mil euros é muito dinheiro. Agora imaginem uma frota muito maior, quer dizer, tem um peso
brutal nas contas e que depois se repercute em tudo o resto. Portanto, o Governo deveria olhar de forma mais atenta e não estou a dizer que decalque aquilo que foi feito em Espanha, mas também não ficaria nada mal se o fizesse. Gonçalo? Pois, efetivamente... Devia ser menos conservador e avançar com medidas similares. Sem dúvida. Aliás, eu até estava a contar que o Ricardo fosse um bocadinho mais longe na comparação do que está a acontecer. É que efetivamente é muito diferente reduzir o ISP ou reduzir o IVA. Mas vamos por partes. O ISP nos combustíveis neste momento está a 30% a 40% do preço dos combustíveis é ISP. Não, mais. Eu penso que do ISP é só 30% a 40%. Sei que impostos é para 60%, é 60% a 40%. Metes o IVA, mais 23% de IVA. Ou seja, quando 30% do preço, salvo erro, do gasóleo é ISP e 40% do preço da gasolina é ISP, vemos aqui qual é que é a margem que o Governo tinha para poder jogar e para não haver este arrecadar da receita extraordinária, como o Ricardo estava a dizer que vai haver. Ou seja, quando o PSD andou durante 8 anos a acusar o PS que tinha impostos muito altos, quando o que estava a acontecer é que efetivamente a receita arrecadada era muito maior porque a economia estava muito mais viva e a funcionar de uma forma muito mais vantajosa para todos os intervenientes do que estava nos anos anteriores, não é? E então estavam aqui a tentar confundir o povo em que a percentagem de impostos era maior, quando o que era maior efetivamente eram os impostos arrecadados. Pronto. Agora é o que está exatamente a acontecer, mas ninguém do PSD quer falar nisto, obviamente, porque agora o que está a acontecer realmente é, com este preço do gasóleo, há 3 coisas que estão a acontecer, do gasóleo principalmente, mas da gasolina também, há 3 coisas que estão a acontecer, que é o Governo está a arrecadar uma quantia superior astronómica em impostos todos os dias, as petrolíferas estão a ter muito mais lucro e o povo está a pagar muito mais. E as empresas, principalmente. E daí porque é que o preço do gasóleo aumenta mais do que o da gasolina? Porque, efetivamente, a Europa é muito mais dependente do gasóleo do que da gasolina. Porque, embora, se calhar, na maioria dos carros particulares sejam a gasolina, os veículos de transporte de mercadorias, etc., são todos a gasóleo. E não só mesmo na indústria, em todo o mundo. Mas é por isso que, realmente, o gasóleo está a aumentar muito mais. Agora, efetivamente, reduzindo ali uns pozinhos no ISP, o Governo quer dar aquela imagem, ainda por cima foi feita uma autêntica menorização da inteligência das pessoas. Quando o Governo diz todas as semanas, se o aumento for superior a 10 cêntimos, baixa o imposto, e o aumento nunca é superior a 10 cêntimos. O problema é que desde que isto começou, a gasolina já aumentou em 30 cêntimos, quase, e o gasóleo é muito mais. Quase 50. Quase 50. Né? Só como em cada semana não chega a 10 cêntimos, né? O gasóleo até tem chegado, mas a gasolina não chega a 10 cêntimos, não mete nenhuma medida. Ou seja, isto é brincar completamente com a inteligência das pessoas. Né? E depois reduz o ISP, que é uma receita que vai diretamente para os cofres, direto ou indiretamente para os cofres do Estado. Em Espanha, ao reduzir o IVA, não só está a reduzir a receita que o Estado arrecada, mas está a estimular a economia na medida em que o IVA é pago pelo consumidor final, né, deixando de haver intermediários pelo meio das empresas. Mas isto dá uma folga enorme às empresas para poderem continuar na sua atividade sem terem uns custos tão elevados. E o Ricardo, se quiser, pode falar disto melhor que é a área dele, não é a minha, mas efetivamente o IVA, uma empresa paga mais IVA, no entanto, a seguir poderá vir a recuperá-lo, certo? Conforme as vendas que fizer, não é? Enquanto, efetivamente, no ISP vai diretamente, ou seja, há aqui um efeito de estímulo da economia no IVA que o do ISP não é tão grande, mas de qualquer forma, reduzindo, fosse IVA, fosse ISP, em 11% como Espanha fez, neste momento se calhar voltávamos a ter a gasóleo e a gasolina a 160 cêntimos, a 1,70 €. Mas eu vou mais longe, assim, para mim eu entendo que o gasóleo é um bem de primeira necessidade, tal como é a água, o leite, ou os ovos ou o pão, e portanto devia ter um IVA de 6%, ponto final. Pronto, exatamente, por exemplo, eu também concordo com isso, até parece que estamos aqui a falange da IEL a debater.
mas efetivamente há duas grandes fontes de receita fiscal para o Estado que a mim toda a vida me fizeram alguma confusão. É a receita fiscal nos veículos, e nos veículos incluindo os combustíveis, e a receita fiscal nas habitações. Isso. E vejam lá, coincidentemente, são duas das maiores crises que nós temos na atualidade no nosso país, e não só, pelo mundo fora. Agora a verdade é esta: enquanto nós pagamos impostos sobre impostos com os carros e com as habitações, nós compramos um carro, pagamos imposto automóvel, sim. Pagamos IVA. A seguir, depois passamos IVA de imposto automóvel, sobre imposto automóvel também, que é proibido. Passamos o resto da vida a pagar IUC, e para termos o carro a funcionar e para fazermos a manutenção pagamos IVA nas oficinas para o carro poder andar. Metemos combustíveis, então aí é uma renda que o Estado tem fabulosa. Nas habitações é igual. E mais a inspeção. Quando construímos as habitações, pagamos o IVA nos materiais de construção, pagamos os impostos devido da construção em si. A seguir, quando a habitação é vendida, pagamos IMTs, que neste momento o preço é a mesma coisa, que eu lembro-me quando o IMT eram 500 euros, que era quando as casas eram baratas, não é? Agora as casas aumentaram exponencialmente o preço, e o IMT, e quando se ouve as pessoas dizer, mas o IMT, quem não compra casa há muitos anos até pode achar, mas estão-se a queixar do IMT, o IMT nem é assim tanto. Hoje em dia é porque as habitações também estão muito mais caras, e o IMT está a forçar. E depois assim ainda passamos o resto da nossa vida toda a pagar IMI, sendo que muitas vezes temos a estrada esburacada à porta da nossa casa, que até é o meu caso. E pago IMI todos os anos, e não é assim tão pouco também quanto isso, sobre uma habitação que é minha, onde eu vivo, que é uma necessidade de um direito de qualquer humano, mas onde eu tenho que fazer manutenção, onde eu tenho que me preocupar pela manutenção da casa, mas mesmo assim ainda tenho que pagar um imposto ao Estado, e pago a água todos os meses, pago o resto de todas as comodidades que tenho em casa, como tenho que pagar. E o próprio IRS ao imposto, tu trabalhas, e como trabalhas vão-te tirar mais um X porque trabalhaste, recebeste para poderes trabalhar. É verdade. Portanto, vamos por aí. Mas aí compreendo mais. A proporção do imposto. Exatamente. Mas eu aí também compreendo mais, Ricardo, porque o Estado a seguir também põe ao teu dispor um país funcional. Por isso mesmo é assim, todos nós em tese, os impostos são injustos, mas para termos aquilo que nós queremos, o Estado tem que ir arrecadar o dinheiro a algum lado. Não, acho que uns são mais injustos que outros. Não é? É como um imposto de selo, etc. Impostos ao serviço das pessoas. Vamos avançar. Gonçalo, certo. Daniel, sobre esta matéria... Não tenho muito mais a acrescentar, mas seja como for, mais uma vez aqui, acho que o interior também fica muito mais prejudicado do que o litoral, porque temos uma fraca frota de transportes, portanto, para as pessoas se deslocarem, portanto, há mais gastos relativamente a combustíveis e tudo o que está por aí inerente, a produtos. Infelizmente, o Governo não está a pensar no bem-estar das pessoas, ao contrário de Espanha realmente, apesar que dizem que eles... devido à sua impopularidade neste momento, que tomaram estas medidas relativamente a isso, não sei se sim ou não. Mas tomaram-nas. A questão é essa, independentemente de estarem mais populares ou não, neste momento tomaram-nas, e realmente a nível de competitividade somos prejudicados. Portanto, a nível nacional e local ainda muito mais. Acontecimento da semana, Ricardo de Sousa? Bom, eu trago aqui 3 destaques. O primeiro deles tem a ver com a apresentação no dia 20, portanto, nesta última sexta-feira, do relatório final do apagão do ano passado, de 28 de abril, e, portanto, está provado, mais do que provada, a evidência que a origem foi em Espanha. Nesse relatório são feitas 23 recomendações e, segundo a Sra. Ministra do Ambiente, 90% dessas recomendações já estão implementadas ou previstas em Portugal. Portanto, determinou-se que foi uma sucessão de falhas técnicas associadas a uma tensão insuficiente das linhas espanholas, e, portanto, até uma falta de coordenação entre sistemas. Isto pode nos levar aqui para outro campo,
que é o campo de Portugal se tornar independente energeticamente, diversificando as suas fontes de energia, designadamente abraçando o nuclear. Eu sou um defensor da energia nuclear, com todos os riscos que estejam associados, mas a questão é que Espanha também tem aqui ao lado, e se rebentar a central nuclear de Almaraz, portanto, Portugal apanha como se estivesse aqui na Guarda, em Viseu ou em Aveiro. Portanto, hoje em dia a forma de tecnologia está muito evoluída, as formas de mitigar esse risco estão implementadas e, portanto, Portugal devia pensar seriamente nesta questão, até por causa agora deste aumento dos combustíveis e tudo. A nuclear é uma energia relativamente barata. Portanto, Portugal devia ponderar seriamente investir nesse tipo de energia para a satisfação das necessidades do país. Depois, também queria fazer só aqui uma pequena referência a esta polémica que agora há pela nomeação dos 3 juízes para o Tribunal Constitucional, em que o PS vem exigir que um desses 3 seja, portanto, da sua esfera de influência, mas eu aqui só quero relembrar que a democracia nós temos que respeitar a vontade popular. E se o Chega, neste momento, é o segundo partido com maior expressão em Portugal, quer dizer, manda a democracia e o bom senso que ele tenha todo o direito a propor e a querer, tal como o PS tinha. Portanto, aqui, quer se goste, quer não se... Não, Daniel, quer se goste, quer não se goste, é assim, tem que se respeitar a vontade e as decisões populares. Este é aquele sistema democrático. Portanto, é caso para dizer, olha, tivessem tido mais votos, é o vulgar estudassem. Não é? É por aí. E o terceiro ponto? E o terceiro ponto, portanto, também queria parabenizar e felicitar a OLS da Guarda pelo facto de ver reforçado, portanto, o seu equipamento com um novo aparelho, o FibroScan, para diagnóstico e tratamento não invasivo das doenças hepáticas. Portanto, é um novo equipamento que está disponível na OLS da Guarda e, portanto, parabéns ao Conselho de Administração que adquiriu e parabéns também ao Dr. João Correia e ao Dr. Adriano Cardoso, que foram também os rostos médicos por detrás deste processo. E, portanto, é a prova que a OLS da Guarda também está na vanguarda da tecnologia e na oferta de melhores condições aos seus utentes. Gonçalo? Eu queria aqui trazer um assunto que aconteceu mesmo agora há pouco, né? Portanto, hoje é domingo, tivemos uma campeã do mundo de pista coberta, a Ágata Souza, uma atleta portuguesa de origem santomense, que foi campeã do mundo de pista coberta agora em salto em comprimento, já há muitos anos, desde os tempos da Naide Gomes, que não estávamos a nível do comprimento feminino num nível tão alto. Assim, ela sempre foi uma rapariga com perspectivas de crescimento muito grandes. Sempre foi uma atleta campeã das Olimpíadas Universitárias, né, das Universidades. E que passou aqui pela Guarda, não foi, Gonçalo? Não teve aqui na... Só se acaba de fazer alguma prova ao meeting ou assim, mas não. Mas efetivamente, pronto, dar os parabéns efetivamente à atleta, ao seu treinador e até à própria Federação Portuguesa de Atletismo e trazer aqui um assunto relacionado, que é realmente a questão das pistas cobertas. A região da Guarda é das regiões mais frias do país, é muito complicado praticar atletismo, treinar atletismo no inverno, né? Se tivéssemos, este projeto já não é novo, já há 40 anos atrás se fala na questão de se poder construir uma pista coberta aqui na Guarda, nem que fosse uma pista simplificada que permitisse treino, já era uma mais-valia, mas efetivamente neste momento com o pavilhão multiuso, né, sem disposição também a ser equacionado, seria realmente e mais uma razão para provar que se calhar era uma obra um pouco ainda mais prioritária para a Guarda do que a da variante dos Fs, mas efetivamente eu quero só deixar aqui o testemunho que é da minha experiência ao longo dos anos com o atletismo de inverno das pistas cobertas. Pombal, há aproximadamente 15, talvez já quase há 20 anos atrás, adquiriu ou protocolou que a pista coberta usada no Campeonato do Mundo de pista coberta no pavilhão Atlântico fosse instalada em Pombal, portanto, na Expo Centro, no pavilhão de exposições de Pombal, onde está instalada todos os anos, de novembro a março,
E não é por acaso que num pavilhão de exposições deste género está instalada uma pista coberta de novembro a março, porque não há um único fim de semana, não há um único dia, mesmo até de semana à noite, em que não haja atividade naqueles pavilhões, em que as pessoas deslocam-se, os atletas deslocam-se do litoral para Pombal e não só, já vou falar do segundo caso, do litoral para Pombal, ok, também não estamos a falar, Pombal não é assim tão interior, mas efetivamente fica a quilómetros de Lisboa, de Leiria, de Coimbra, de Aveiro e de todos os atletas que estão aqui no interior. Vão para Pombal, fazem estágios em Pombal com dificuldade, porque geralmente não há calendário, fazem muitas provas em Pombal. Campeonatos distritais são realizados em Pombal mesmo, não sendo do distrito de Leiria. Campeonatos nacionais, quase todos os fins de semana há campeonatos nacionais a serem realizados lá. Dá uma dinâmica enorme, dá um movimento enorme a nível hoteleiro, a nível de restauração, porque vão os atletas, muitas vezes também vão acompanhantes, que depois acabam também a nível turístico por usufruir um pouco. Mas se Pombal não é um caso que poderíamos dizer assim paradigmático, podemos dar outro caso paradigmático, que é o de Braga. Havia uma segunda pista de atletismo em pista coberta que costumava estar instalada, aliás era propriedade da Câmara Municipal de Espinho, e estava instalada durante o inverno também, lá está, de novembro a março, na nave de Espinho. Até que houve aquele mega processo, que agora não consigo lembrar do nome, em que houve 200 ou 300 arguídos num mega processo de droga, de tráfico de droga, que foi julgado lá, que nenhum tribunal conseguia comportar, e que foi julgado lá na nave de Espinho. E esse processo demorou anos, mais de 2, penso eu, e durante esse período não foi possível instalar lá a pista coberta. Braga, no seu pavilhão multiusos, que são os pavilhões multiusos mais modernos e mais paradigmáticos, diria, do país, é um pavilhão com ótimas condições, comprou essa pista coberta a Espinho e tem a pista coberta instalada na Altice Arena de Braga de novembro a março todos os anos, e lá está, voltamos a dizer, que dá rendimento. Dá uma vida enorme, dá um movimento enorme. Ou seja, isto é só para ver, podemos dizer assim, está bem, Pombal está ali perto de Coimbra, Leiria, Lisboa não é longe, Braga está ali na zona do Grande Porto e Minho, também tem muita gente, aqui na Guarda não seria tão viável, eu penso que seria viável na mesma, mas seja como for, nós aqui do nosso lado ainda teríamos as condições climatéricas que eram muito mais justificativas que se construísse uma instalação que pudesse ter uma pista coberta desse género. Até porque agora, na tempestade Christine, a fachada superior da Expo Centro de Pombal ruiu e caiu para cima da pista, danificou a pista também. É preciso recuperar o pavilhão, é preciso recuperar a pista, não sabemos também, não sei quando é que isto iria acontecer, mas efetivamente ela está a haver uma pressão outra vez ainda enorme, uma procura enorme de atletas para pistas para poderem praticar no inverno em pista coberta e poderem treinar e fazer os seus estágios. Portanto, deixo aqui a ideia, como eu digo, não é nova, mas agora com mais alguns argumentos que podemos usar, até porque a pista da Guarda do Estádio Municipal já tem 30 anos, está muito gasta, muito deteriorada, está estafada, chegou ao seu... Aliás, o período de vida supostamente são 15 anos, mas a pista, digamos que ainda teve durante 20 anos com muito boas condições, era uma pista boa, de boa construção. Agora, efetivamente, os últimos 10 anos está-se a deteriorar a olhos vistos, e neste momento é quase até impossível organizar lá grandes atividades, campeonatos distritais, até o próprio meeting Cidade da Guarda, depois de ter ganho o melhor meeting do ano, acabou por deixar de se realizar, porque realmente não há condições para realizar na pista da Guarda. Ou seja, o atletismo na Guarda poderia estar muito melhor, há outros problemas intrínsecos, obviamente, mas neste momento há uma falta de condições para a prática do atletismo na Guarda, e pelo menos uma delas deveria ser rapidamente acautelada. Daniel? Muito bem, eu este fim de semana quero aqui realçar, portanto houve aqui o Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, onde tiveram representado todos os distritos, menos a Madeira. Isto foi no âmbito também dos 150 anos, do aniversário dos 150 anos da Associação dos Bombeiros, em que foi aprovado também um manifesto em que se solicita, portanto, uma audiência com muita urgência
tanto ao Presidente da República, mas também ao Primeiro-Ministro, para manifestar realmente as dificuldades que os bombeiros portugueses estão a atravessar, e é muito importante esta coordenação e esta coesão que neste momento todos os distritos conseguiram unir-se para realmente poderem então fazer chegar, portanto, esse manifesto e reunir com as entidades para que seja valorizado mesmo esta profissão de bombeiro, e também as associações, porque há muitas dificuldades, portanto como nós aqui, também faço parte da associação, há muitas dificuldades inerentes ao dia-a-dia, e não podemos esquecer que os bombeiros são muitas vezes, e o nosso presidente, que já foi aqui colaborador, que é o Fábio Pinto, diz muitas vezes, e é verdade, são muitas vezes o primeiro pilar não só de socorro, mas de presença das populações nestes territórios tão vastos. Temos que valorizar. Também decorreu o segundo torneio de futebol da Juve Bombeiros, portanto foi aqui também realizado aqui a nível distrital. Queria também destacar que, para quem gosta, e acho que isso é uma forma também de trazer turistas, não só locais, mas também a nível nacional, e sobretudo também ali os nossos vizinhos espanhóis, que é o turismo religioso, que já tem sido uma tradição, que está a decorrer de 14 de março até dia 12 de abril, com diversas atividades, sejam de teatro, música, de poesia, bom, enfim, aqui uma panóplia onde as pessoas podem usufruir sobre a temática mais da fé, mas não deixa de ser cultura também e fé, portanto aqui há mistura. E destacava também por último a grande entrevista de Sérgio Costa, portanto no Dia Mundial, e foi aqui na Rádio Altitude, no Dia Mundial da Água, que foi uma entrevista muito interessante, que eu acho que convido realmente a todos os ouvintes e aos colegas também de ouvir, onde pôde clarificar todas as dúvidas que muitas vezes que dizem que há, mas que não há. Foi bastante esclarecedor, bastante interessante, e onde também ressalva que era importante haver nas escolas, à semelhança da literacia financeira, a literacia sobre o ambiente. Portanto, acho que era importante. E já agora, só a título de brincadeira, portanto, já sabemos onde é que vem a elegância do nosso Presidente, porque ele de manhã bebe sempre um copinho de água da torneira, como prova que a água está ótima para consumo. Dizer que este Frente a Frente foi gravado no domingo para permitir a Ricardo Neves Sousa participar na Assembleia Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que decorre esta segunda-feira. Como habitualmente, o Frente a Frente tem reposição na terça-feira, a partir das 14 horas na Rádio Altitude. Nós estamos de regresso na próxima segunda-feira, pelas 11h30. Obrigado a Ricardo Neves Sousa, a Daniel Lucas e a Gonçalo Amaral. Tenham uma boa semana. Muito obrigado, igualmente. Obrigado e boa semana. Boa semana, obrigado.